Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa série de aulas sobre algoritmos e programação de computadores. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o que é um computador, o que existe dentro de um computador, qual o propósito de um sistema de computação e finalizamos discutindo sobre hardware e software, onde nós falamos sobre a analogia com você preparar um bolo. E aí os elementos desse processo seriam a receita do bolo, né, que foi escrita pela sua mãe, que era a programadora. A receita em si seria o algoritmo, o software que dizia como as tarefas deveriam ser realizadas, e o hardware seriam os elementos que efetivamente executam a tarefa. Então você era o processador que lê as instruções da receita e, utilizando os utensílios domésticos, né, os utensílios da cozinha, que são o hardware, executariam a tarefa propriamente dita. E no final você teria, né, o bolo pronto a partir de um conjunto de entradas que eram os ingredientes para esse algoritmo. Então hoje nós vamos falar sobre o que é efetivamente um algoritmo. E antes de definir o que é um algoritmo, eu vou mostrar um algoritmo em funcionamento. Obviamente que ainda é em alto nível, porque precisamos entender o fundamento daquilo para depois construirmos os nossos próprios algoritmos de forma efetiva. Então vejam o seguinte problema, um problema clássico do estudo de algoritmos, que é o problema da ordenação. Então isso aí acontece corriqueiramente nos algoritmos, né? Você tem um problema ali dentro de um sistema de computação, você tem um programa qualquer que você precisa ordenar um conjunto de elementos em alguma ordem, crescente, decrescente, etc. Então imagine a seguinte situação, eu tenho um conjunto de pessoas e eu preciso ordená-las em ordem crescente, de acordo com a altura, né? Então eu preciso colocar essas pessoas da menor para a maior em uma fila, por exemplo, uma fila indiana, enfim. Então imagine que eu tenho essas 5 pessoas aí e eu preciso ordená-las. E eu tenho que fazer isso de uma forma que os passos para que essa ordenação ocorra sejam passos que sejam inteligíveis pelo computador. Então a gente vai ter que criar aqui uma receita de bolo para fazer essa ordenação. Então vejam o seguinte, eu tenho essa regra, que eu só consigo comparar as pessoas duas a duas. E cada elemento vai estar em uma posição de memória. Isso é uma restrição do próprio computador, né? Para o ser humano, é muito fácil para nós, seres humanos, olharmos para essa lista de pessoas e fazer a ordenação rapidinha e a gente consegue, inclusive, comparar várias pessoas ao mesmo tempo. Para o computador isso não é possível. Por quê? Porque ele armazenaria cada uma dessas informações em um espaço de memória, ou seja, a altura de cada pessoa estaria em um espaço de memória, e quando o processador precisa comparar essas pessoas, ele vai lá na memória e puxa a informação de cada pessoa de forma individual. E aí ele só consegue fazer comparação de duas a duas. Então essa é uma regra que nós vamos ter que utilizar aqui para pensar em como solucionar esse problema. Então, pessoal, a primeira coisa de um bom projetista de algoritmos, de um bom programador, é pensar na solução. E aí depois que ele pensa nessa solução, ele estrutura essa solução para que depois ele realmente confeccione a receita de bolo para que o hardware consiga executar essa tarefa. Então imagine que eu tenho aqui as informações de cada uma dessas pessoas e eu só consigo comparar duas a duas. Então o primeiro passo é pensar em uma solução. Talvez a solução mais simples, a forma mais simples de pensar em como resolver esse problema seria o seguinte, olha, eu posso olhar todas as pessoas, pegar a menor pessoa que tiver aí e colocar na primeira posição, na posição 0. E aí depois, a partir da posição 1, eu olho para todas as pessoas, sempre comparando duas a duas, é uma regra que a gente tem aqui. Eu pego a segunda menor pessoa, coloco na posição 1. E aí a partir da posição 2, eu olho a menor pessoa, coloco na posição 2 e assim vai. Então essa seria uma solução em alto nível que a gente pode pensar aí. Pego a menor pessoa, coloco na primeira posição, pego a segunda menor pessoa na segunda posição e assim sucessivamente. Então como é que seria a execução disso? Então digamos que eu começo na posição 0, eu vou comparar a pessoa que está na posição 0 com todas as outras pessoas. Sempre que eu encontrar alguém menor que ela, eu troco de posição, eu pego essa pessoa menor, coloco na posição 0. Então eu comparo essas duas pessoas e faço a troca e coloco essa pessoa na posição 0 e sigo com as comparações, né?
Então essa pessoa na posição 2 não é menor que ela, continua a busca. Encontrei mais uma pessoa e essa pessoa sim é menor que a que está na posição 0. Então eu realizo a troca. E continua a comparação. E aí essa pessoa na posição 4 não é menor e aí a posição 0 já está com a menor pessoa da lista. Sigo esses passos, repito os mesmos passos até que eu tenha a minha ordenação pronta, né? Então comparo essas duas pessoas, não houve troca, nesse caso há troca, continua a comparação, não há troca. Então a pessoa 0 e a posição 1 já são as duas menores pessoas da lista, continua a comparação. Nesse caso encontrei uma pessoa menor, realizo a troca e continua a comparação. Nesse caso encontrei uma pessoa menor, realizo a troca. E agora as pessoas na posição 0, 1 e 2 já estão ordenadas. Agora eu vou pegar a pessoa na posição 3 e continuar a comparação. Comparo, houve troca, eu faço a troca. Nesse caso, como não há mais ninguém para ser comparado, eu já realizei a ordenação. O meu problema está resolvido. Então vejam, eu tinha como entradas essas pessoas que estavam em uma lista, que estavam desordenadas, e aí, a partir do conjunto de passos que eu repeti, eu consegui produzir a saída desejada pelo usuário, que foi a minha lista ordenada. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo vai ser um conjunto de passos ou instruções para realizar uma determinada tarefa. Qual a tarefa que nós tínhamos aqui? Ordenar as pessoas que estão em uma lista em ordem crescente por altura. Poderia ser por idade, poderia ser pelo nome para colocar em ordem alfabética, enfim. Então, vejam, um algoritmo vai ser um conjunto de instruções, um passo a passo, uma receita. E esse conjunto de instruções, né, vai ser chamado de algoritmo. Então, um algoritmo vai ser o quê? Um procedimento, um processo, um conjunto de instruções para resolver o problema. Você vai encontrar várias definições aí na literatura. Então, sempre você vai pensar em um algoritmo como uma receita de bolo. Da mesma forma que eu tinha os passos para executar a receita do bolo, né, para preparar o bolo, pega a manteiga, bate os ovos, enfim. Eu vou sempre pensar nisso para resolver o problema que eu tenho. Então, se eu tinha o problema de ordenar um conjunto de pessoas, eu tenho que pensar qual o conjunto de passos, qual o conjunto de instruções que eu preciso realizar, que obviamente depois o seu hardware, o seu processador junto com memória e os outros dispositivos vão precisar realizar para executar a tarefa e depois produzir a saída desejada. Então, nesse problema da ordenação, a gente pode pensar em alto nível. O algoritmo seria mais ou menos assim. Obviamente que está aqui bem em alto nível mesmo. Depois a gente vai refinar esse algoritmo. Então, eu posso pensar o seguinte, olha, para cada pessoa que está na minha lista, eu vou procurar a menor pessoa e vou colocar ela na 20ª posição. Ou seja, eu começo da pessoa 0, da posição 0. Eu procuro quem é a menor pessoa da minha lista e vou comparando e colocando ela na posição 0. Depois que eu encontrei a menor pessoa, eu parto para a posição 1. E a partir da posição 1 eu vou encontrar a menor pessoa, sempre comparando 2 a 2. Quando eu encontrar a menor pessoa, ela vai ser trocada e colocada na posição 1. Depois eu passo para a posição 2. E aí a partir da posição 2 eu vou encontrar a menor pessoa e vou colocar na posição 2. E assim sucessivamente. Ou seja, eu vou repetir esse conjunto de instruções para todas as pessoas que estiverem na lista. Quando eu só tiver, quando eu estiver na última posição, não tem mais com quem comparar, o algoritmo tem que finalizar. Então vocês têm que pensar exatamente nisso. Lembrem da primeira aula onde eu falei. Projetar algoritmos, escrever programas, programar, é a arte de se comunicar com o computador. E a gente vai ter que pensar que para se comunicar com o computador, para que ele consiga realizar as tarefas que nós desejamos, nós precisamos primeiro falar em uma linguagem que seja clara, objetiva e concisa. Depois a gente vai refinar também essas definições. Mas a ideia é, o computador precisa entender o que você quer, precisa entender o que você está falando. Senão, ou ele não consegue executar, ou ele irá executar de forma errada. Ou seja, ele vai produzir uma saída que não desejamos. Que isso é a pior situação possível. Imagina que você está projetando um algoritmo que controla um avião, por exemplo. Você não quer que ele se engane sobre o que ele tem que fazer, obviamente. Então, a arte de programar, de escrever algoritmos é a arte de pensar
em como melhor comunicar com o computador para que ele execute exatamente o que você quer. E esse exatamente é definir um conjunto de passos que seja correto. Então pense em um segundo problema para que o conceito de algoritmo fique mais claro na nossa mente. Então vejam o seguinte problema. Eu tenho o problema de procurar uma palavra em um dicionário. Eu acho que quase todo mundo já enfrentou isso. Você tem um dicionário, né? Pense num dicionário físico, onde você vai manualmente procurar por uma palavra que você precisa encontrar o significado, enfim. Como eu resolvo esse problema? Então, eu imagino que eu tenho aqui a palavra algoritmo e eu tenho uma lista de palavras, né? Que eu estou simulando que seja o nosso dicionário, que tem 14 palavras aqui. Qual seria o conjunto de passos, o conjunto de instruções, a receita de bolo para que eu encontre a palavra que eu estou buscando, nesse caso o algoritmo, nessa lista de palavras, nesse meu dicionário aí? Então, a ideia que surge imediatamente na cabeça, né, talvez a solução mais simples de se pensar é: olha, eu só consigo comparar uma palavra com outra, porque imagine que cada palavra dessa, inclusive a palavra algoritmo que eu estou buscando, a minha palavra-chave aqui, vai estar armazenada em uma posição de memória. Então eu tenho que pensar que o meu processador vai fazer o seguinte: olha, eu vou pegar a palavra que eu estou buscando e eu só consigo comparar com uma palavra de cada vez, porque ele tem que ir lá onde está a palavra armazenada, recupera aquela palavra, faz a comparação com a minha palavra-chave e vê se é ou não igual. Então nesse caso eu vou fazer o que? A partir da palavra 0 eu vou fazer a comparação da palavra algoritmo com a palavra que está na posição. Se for igual, eu recupero aquele registro para ver significado, como é que se separa as sílabas, etc. Então o algoritmo seria mais ou menos assim: olha, pega a primeira palavra e compara. Algoritmo é igual à palavra acalmar? Não. Então eu faço o que? Passo para a próxima. Algoritmo é igual a ajuste? Também não. Então passo para a próxima. É igual a alecrim? Não. Vou para a próxima. É igual a alegria? Não. Vou para a próxima. É igual a alfabeto? Também não. Então eu vou para a próxima. É igual a face? Não. É igual a algarismo? Também não. É igual a algema? Também não. Algoritmo é igual a algoritmo? Sim. Então nesse caso eu encontrei, eu recupero aquela palavra e aí eu não preciso mais continuar a minha busca, certo? Então nessa solução que nós estamos propondo aqui, ou eu paro quando eu encontrar a palavra que eu estou buscando, ou eu paro no final. Cheguei no final, não tem mais palavra para buscar, então eu vou dizer que a palavra não existe no meu dicionário nesse caso. Então a ideia vai ser: enquanto ainda tiver palavras na minha lista, eu vou comparando a palavra-chave com a palavra da lista. Se forem iguais, eu recupero aquela palavra, né, o registro dela. Se eu chegar ao final, né, depois que eu não tenho mais nenhuma palavra para comparar, eu vou informar que a palavra não existe. Então vejam que eu sempre estou aqui tentando estruturar, ainda em alto nível, um conjunto de passos para resolver o problema. Essa é a ideia de um algoritmo. E aí, por vezes, você vai perceber o seguinte: olha, geralmente existe mais de uma forma de se resolver um problema. Então, a tarefa de um programador é pensar em soluções para os problemas. E às vezes ele pode pensar o seguinte: olha, tá, existe uma outra forma de resolver esse problema? Será que eu estou resolvendo o problema da melhor forma possível? E aí eu pergunto: existe uma outra forma de realizar essa busca? E a resposta é sim. Vocês conseguem pensar em uma outra solução para resolver esse problema? Então vocês podem pensar o seguinte: alguém pode pensar, olha, as palavras desse dicionário estão ordenadas. Geralmente as palavras no dicionário estão ordenadas, pelo menos todos os dicionários que eu vi até hoje, as palavras estão ordenadas. Se as palavras estão ordenadas, eu não preciso comparar a palavra que eu estou buscando com todas. E geralmente quando você, humano, procura uma palavra no dicionário, você não vai comparando uma por uma. Como é que você faz para buscar uma palavra no dicionário? Você abre o dicionário geralmente em uma página aleatória, e você olha, a palavra que eu estou buscando está naquela página? Sim ou não? Se sim, eu continuo na página para refinar a busca, para encontrar a palavra que eu estou buscando. Se não, eu penso, a minha palavra que eu estou buscando, ela vem antes ou depois das palavras que estão nessa página? Se a palavra vem antes, na ordem alfabética, eu desconsidero todo o restante do dicionário daquela página para frente e continuo buscando só na parte anterior àquela página. E eu vou fazendo isso sucessivas vezes até que eu encontre a palavra ou até que eu veja que ela não existe.
Então, alguém poderia propor uma solução da seguinte forma: olha, ao invés de eu fazer a busca em todas as palavras, comparar todas as palavras uma a uma, eu posso fazer o seguinte: olha, eu vou pegar exatamente a palavra que está no meio da minha lista, do meio do meu dicionário. E aí eu comparo, nesse caso aqui, a palavra que está exatamente ao meio é algema. Eu verifico, algoritmo é igual a algema? Não, não é. E aí eu olho, algoritmo fica antes ou depois da palavra algema, na minha ordem alfabética? E a resposta é que ele fica depois. Então, eu desconsidero a metade anterior da minha lista, como se eu tivesse excluído todas aquelas palavras, e eu continuo a fazer exatamente o que eu estava fazendo antes. Qual é a ideia? Pego a palavra que está exatamente ao meio da minha lista, agora a lista só tem essas palavras, e comparo. Algoritmo é igual a altura? Não. Então eu vejo, algoritmo fica antes ou depois de altura? E a resposta é que fica antes. Então eu excluo todas as palavras que vêm depois. E continuo executando exatamente os mesmos passos. Verifico a palavra do meio, comparo. Se for igual, ok, encontrei. Se não for igual, eu verifico. A palavra que eu estou buscando fica antes ou depois? Nesse caso, alimento. O algoritmo fica antes ou depois? E a resposta é que fica antes. Então eu excluo todas as palavras que vêm depois e verifico. Eu pego a palavra que está exatamente ao meio da lista. Nesse caso, eu só tenho uma. E aí eu verifico. Algoritmo é igual a algoritmo? E a resposta é sim. Então eu acabei de encontrar a palavra, eu posso recuperar o registro dela com significado, etc. e tal. Poderia ter acontecido de a palavra não existir. Então a minha lista ficaria vazia. E aí nesse caso eu não tenho mais palavras para comparar. E a resposta seria, olha, essa palavra não existe no dicionário. Como seria então esse algoritmo? Enquanto ainda houver palavras na minha lista e eu não encontrei a palavra-chave buscada, então eu verifico se a palavra-chave que eu estou buscando é igual à palavra que está exatamente ao meio da lista. Se isso for verdade, eu recupero a palavra. Se não, eu verifico se a palavra-chave vem antes da palavra que está no meio, eu excluo a metade superior da lista, ou seja, todas as palavras que estão depois da palavra buscada, depois da palavra do meio. Se não, é porque se ela não é igual, nem vem antes, então ela está depois. Então eu excluo a metade inferior da minha lista. Eu repito esse conjunto de passos enquanto ainda houver palavras e enquanto eu não tiver encontrado. No momento que eu encontrar a palavra buscada, eu paro a busca. Ou no momento que não houver mais palavras a serem comparadas. Então vejam, no primeiro algoritmo, na primeira solução que nós pensamos, que foi aquela de procurar palavra por palavra, ou seja, eu comparo a palavra buscada com a palavra na posição 0, depois na posição 1, 2, 3 e assim sucessivamente, nós precisamos de 8 comparações para resolver o problema, ou seja, até encontrar a palavra algoritmo. No segundo, nós precisamos de apenas 4 comparações. Se nós tivéssemos 1000 palavras nessa lista, essa diferença do número de comparações seria ainda maior. Porque digamos que a palavra que eu estivesse buscando estivesse na última posição, eu teria que fazer 1000 comparações no primeiro algoritmo. Enquanto no segundo a gente sempre vai excluindo uma parte da lista, então a gente vai fazer muito menos comparações. E por que essa discussão? Porque um bom programador não é aquele que simplesmente sabe resolver o problema, que propõe uma solução para o problema. Um bom programador é aquele que resolve o problema e da melhor forma possível, ou seja, aquele que propõe a solução que vai haver menor esforço por parte do computador para resolver. Porque vejam, nós estamos pensando no algoritmo como uma comunicação com o computador, onde eu dito um conjunto de passos para que o computador execute, quando eu digo computador, o hardware execute e dê a solução. E a gente sempre quer que essa solução seja realizada, seja dada o mais rápido possível. Porque pensando agora não como programador, mas como usuário, o usuário sempre quer que o programa que ele está utilizando seja rápido. E programas rápidos são aqueles que foram programados, né, que executam instruções que são rápidas. Então se eu preciso fazer muitas comparações no caso da busca, eu vou ter uma solução produzida de forma mais lenta. Então, eu como programador
como um bom programador, sempre vou pensar na solução que é mais rápida para ser executada, ou seja, que eu vou precisar realizar o menor número de passos. Então essa é a tarefa do programador, para ficar bem claro. Eu tenho um problema, eu interpreto o problema e eu penso nas restrições que eu tenho para realizar a execução desse problema. Em seguida eu penso num algoritmo, eu penso numa solução que resolve o problema, e aí nesse caso eu vou projetar a melhor solução que eu acredito ser possível, ou seja, que vai precisar de menor número de passos para ser executado, porque assim eu estou propondo, estou desenvolvendo um programa que é mais rápido e o meu usuário vai ficar mais satisfeito. E em seguida, só aí é que eu vou codificar a solução projetada em uma linguagem de programação. Você pode fazer uma analogia agora com a arquitetura, com a engenharia. Eu só começo a construir a solução efetiva do meu cliente, do meu usuário, depois de ter projetado essa solução. E eu ver que ela funciona, porque aí depois fica difícil para você mudar essa solução. Então, a codificação da solução em uma linguagem de programação vai ser o último passo. Antes disso, eu interpretei o problema, eu pensei na solução, projetei essa solução. Agora eu vou lá e construo. Então, a última pergunta: como isso vira software de verdade? Então, o software, como eu já falei, é um conjunto de problemas resolvidos e codificados. Então, você pode pensar no sistema de caixa de supermercado, que precisa encontrar a soma dos itens comprados, o sistema do cinema, que precisa calcular o preço das entradas, o sistema acadêmico da universidade, que precisa decidir se você foi aprovado ou não. Então, todos esses problemas antes foram interpretados, foi pensado uma solução que seja uma solução eficiente e rápida e, em seguida, codificada em uma linguagem de programação. Então, a junção desses blocos de problemas resolvidos, um problema de ordenação, um problema de soma, etc., são codificados na linguagem de programação e aí sim isso se torna software, que é assunto para as próximas aulas. Então é isso. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail que eu estarei respondendo com brevidade. Até logo.